Cristo e nós. Normalmente, a gente tem o Cristo num pedestal, ou então numa imagem, ou então num crucifixo, mas a gente admira, segue e às vezes entende, mas não pratica. Então nós vamos colocar algumas ideias nesse sentido hoje. Animam? Concordam? Pode ser? Então vamos lá. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se os espíritos são criados simples de ignorância, conforme eu já tinha perguntado, né? E os espíritos já tinham respondido que nós somos criados simples de ignorância. Como é que nós aperfeiçoamos? Porque nós somos destinados à perfeição. Aí os espíritos respondem que é através das reencarnações, das experiências que nós temos. Então, a cada reencarnação nós estamos aprendendo uma coisa nova. Porque a gente não consegue ficar perfeito numa única existência. Nós temos que ter domínio da bondade, da pureza, do amor, das ciências, para nós nos tornarmos espíritos perfeitos. E no Livro dos Espíritos ainda, Allan Kardec menciona para nós a escala, uma divisão das características dos espíritos. E eu pergunto para os espíritos, seria conveniente a gente dividir em 10 tipos, né, de classes de espíritos? Aí os espíritos respondem que as classes são infinitas, as características dos espíritos, não existe um espírito igual ao outro, então são infinitas as características, mas poderia agrupar, né, dependendo de um conjunto de informações, em características específicas. E Allan Kardec, então, divide para a gente em 3 ordens, né, em 3 grupos grandes, os espíritos. Então, ele chamou primeiro a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Os da segunda ordem são os espíritos bons. E os da primeira ordem são os espíritos puros. E aí é interessante que a gente fala assim, bom, nós já estamos num mundo de provas e expiações, já nós estamos indo para um mundo de regeneração, então acho que eu sou um espírito mais ou menos da segunda ordem, sei lá, já estou numa média, vamos dizer assim. Mas aí, quando ele descreve as características dos espíritos de cada ordem, né, de cada grupo, primeiro ele fala o seguinte, que não tem assim uma separação exata. Olha, hoje você está nessa ordem, depois você passa para outra. É mesclado. Aí ele menciona uma coisa interessante. A gente olha para o arco-íris e vê a separação das cores, não é isso? Mas não existe uma linha certinha separando uma cor da outra. É uma mescla. E aí ele menciona que, como a gente espírita, é da mesma forma. A gente não tem assim uma separação exata de um grau para outro. Mas ele começa lá na terceira ordem, dizendo que tem a prevalência da matéria, ao invés de ser a prevalência para o bem. Então, a gente já sabe onde a gente está. A gente é muito influenciado pela matéria, não é verdade? Então, ele começa com os espíritos imperfeitos, os espíritos levianos, os pseudo-sábios, os espíritos neutros, os batedores, né, e perturbadores. Então, esses aí são da terceira ordem. E quando a gente vai analisar as características, a gente vai
considerarmente se encaixa nessa terceira ordem, porque os que já são bons, têm a prevalência do bem, já são espíritos bons. E, eventualmente, vem um espírito bom até nós, com missão, mas nós ainda estamos nessas lutas para nos libertarmos da influência da matéria. E lá nessa categoria de espíritos bons, eu falo que tem os bons, tem os sábios, tem os de sabedoria, tem os ligados à bondade, né? E depois, na primeira ordem, só tem um tipo de espírito, que são os espíritos puros. Não tem mais ou menos puro, é só puro. É uma classe única. Então, que são os espíritos iluminados aí, Jesus, né? Tá lá já na frente. Então, nós estamos nessa ordem aí de espíritos imperfeitos, espíritos neutros, tentando nos melhorar. Por que eu estou citando essas questões das categorias de espírito? Nós vamos ver essa lição e vamos nos referenciar a uma lição que está lá no livro Fonte Viva, que tem o título Após Jesus. É uma lição interessante, porque Emmanuel menciona para nós, nesse livro Fonte Viva, nessa lição está no número 140, ele menciona para nós que no dia lá da crucificação do Calvário, foi um dia bastante movimentado em Jerusalém. Porque nessa época da crucificação, não foi devido à crucificação, mas era uma festa judaica, da Páscoa judaica. E os judeus, nas suas tradições, eles colocam como meta de vida, de onde eles estejam, na época principalmente, né, de pelo menos uma vez na vida ir a Jerusalém no dia da Páscoa. Eu não tenho notícia se hoje ainda tem eles fazem essas comemorações da Páscoa, mas eles não necessariamente vão a Jerusalém. Mas, ou seja, era uma festa, assim, em que o povo da região e até de outras localidades estavam indo para Jerusalém. Então estava bastante movimentado. E aconteceu todo aquele processo da crucificação. E quando Jesus... E a crucificação era uma condenação comum na época, que é uma condenação dos romanos para aquele que eventualmente praticasse coisa muito grave contra o Império Romano ou contra a sociedade. E teve todo aquele julgamento do Cristo lá, Pilatos, que a gente não vai entrar em muitos detalhes. Mas vamos imaginar, Jesus já tinha sido condenado e estava lá carregando a cruz com todos aqueles sofrimentos que a gente já ouviu, coroa de espinhos, todo aquele negócio, apanhando em todas as circunstâncias. E Emmanuel descreve para nós uma situação que a gente vai dar uma viajada agora e tentar imaginar. Desde o julgamento, quando Pilatos perguntou: e aí, nós libertamos esse aqui, que é Jesus, ou libertamos esse ladrão? Aí, o que o povo optou? Libertar o ladrão, que era Barrabás. Pilatos lavou as mãos, pessoal, a decisão foi de vocês. Mas era um povão, vamos dizer assim. Às vezes, algumas lições falam para a gente que era turba, né? O povo tudo
desorganizado. E aí, nesse caminho da crucificação, do Calvário, vamos imaginar, todo mundo não tinha rua calçada, era o caminho onde se passava, e o povo ali, tudo na rua, vendo aquele processo. Então, nesse grupão que estava lá acompanhando a crucificação, que era uma coisa até corriqueira para eles, mas no caso de Jesus foi um momento muito especial para todos nós, né, em termos assim, de importância para nós. Tinha gente de tudo quanto é jeito, e vocês vão avaliar, nós vamos avaliar aqui os tipos de espírito. Então tinha aqueles gozadores, está sendo crucificado mais um, tal. Já imaginaram isso? Tinham os ambiciosos que estavam ali, nossa, já está indo mais um também. Tinham os ignorantes, povo que não tinha conhecimento. Tinham os amigos de Jesus que estavam amedrontados. E agora, se a gente falar alguma coisa, nós vamos ser presos. Tinham os enfermos que tinham sido ajudados por Jesus, só que tinham um problema, estavam com medo também, porque na tradição lá da época, a pessoa que tinha uma deficiência era um castigo de Deus, ele tinha que acertar com Deus. E quando Jesus curava alguém que estava aleijado, estava cego, e quando, por exemplo, ele falou para o Lázaro sair do túmulo, né, que o Lázaro efetivamente não estava morto, ele estava no estado de catalepsia, né? Jesus sabia que ele estava assim, levanta e sai. Para eles, o Lázaro era evitado, porque ninguém queria chegar perto, que era um tipo um endemoniado que saiu da tumba. Então Jesus fez muita provocação. E todos aqueles que eventualmente poderiam levantar a mão, gente, não faz isso com ele não, estava todo mundo apavorado. E aí a gente já imaginou toda essa situação, né? Mas eu estava refletindo dos tipos de espírito da época e nós atualmente. Quando a gente vê, seja na internet, WhatsApp, nos Instagram, olha aqui o que aconteceu com esse aqui, uns riem, outros fazem piadinha, não é mais ou menos assim? E aí, esses espíritos que estavam lá, se classificando aqui naquela categoria que Kardec falou, dos imperfeitos, dos brincalhões, dos, vamos dizer, dos pseudo-sábios, todos esses espíritos que fazem parte da terceira ordem, que de alguma forma nós nos encaixamos nessa terceira ordem, percebem que nós temos, além de uma diferença de conhecimento, de cultura, nós somos dos mesmos tipos de espíritos que estavam lá de gozação, fazendo críticas. Percebem isso? Isso nós estamos só fazendo uma reflexão. Que raramente a gente vê uma notícia, seja no telejornal, que alguém foi preso. A gente raramente fala assim, oh meu Deus, ajude esse companheiro que caiu nessa situação. Ajude a mãe dele que deve estar sofrendo por conta dessa situação. Então nós não temos esse costume de gerar energias equilibradas para mudar a energia de onde nós vivemos. Entenderam o raciocínio? E aí, nesse caminho de Jesus,
nessa balbúrdia, nessas críticas, nesses comentários ridicularizadores que deveria estar acontecendo lá, tinha um cara que andou 1.600 quilômetros, logicamente não foi num dia só, mas ele fez um projeto de andar 1.600 quilômetros, porque ele morava numa cidade chamada Cirineia, que é uma região lá da Líbia, longe de Israel, 1.600 quilômetros, e ele era judeu, descendente de judeu, e ele tinha colocado um projeto de ir lá em Jerusalém na Páscoa. Provavelmente saiu da casa dele 2, 3 meses antes, ou às vezes ele pegou um barco, que tinha que vir ali pelo Mediterrâneo, ele fez algumas caminhadas a pé, mas provavelmente prestando serviços ao longo do caminho, para poder chegar no dia da Páscoa lá em Jerusalém. Continuando nessa passeio nosso, né? Ele trocou a roupa porque tinha que entrar no templo de branco. Preparado lá, ele viu aquela balbúrdia, começou a olhar, gente, que povão é esse? Não, parece que está sendo crucificado. E Jesus caindo com a cruz, tal, e já levando chibatada, e soldado olhou para todo mundo, uns dando gargalhada, fazendo aqueles negócios tudo que eu já comentei aqui. Olhar para ele lá, que estava lá meio diferente da turma, né? Assim, Sirineu, vem cá. Ele chamava, pelas aparências, eles perceberam que ele era de outra cidade. Então chamaram Simão Sirineu para carregar a cruz do Cristo. Essa passagem está no Evangelho de Lucas. Eu vou só ler aqui para a gente ler direitinho o que está escrito lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, o item 26. E quando o iam levando, ela levando Jesus, tomaram um certo Simão, que era Sirineu, ou seja, lá da cidade de Sirineia, que fica mais ou menos, ficava a cidade hoje já é mais ruína, tal. Tem lá alguns templos ainda, mas 1.600 quilômetros de Jerusalém, que vinha do campo, ele estava vindo, chegou daquela cidade lá na região naquele dia, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E aí, gente, nós vamos também fazer uma reflexão, trazendo a ideia dessa situação do Simão, que era de Sirineia, né? Da cidade de Sirineia. Vamos dizer assim, caindo de paraquedas ali e fala só, carrega a cruz. Já imaginaram ali, ele devia ser um homem forte, tal, porque a cruz também não era leve, era de madeira maciça. Jesus já estava extenuado, ele já estava se arrastando, e aí eles ainda batendo, sei lá, e aquele sofrimento todo, e ele carregando a cruz. E aí a gente pensa assim, bom, mas o que será que o Paulo está abordando para chegar para a gente hoje, né? O que a gente vai refletir hoje? E Emmanuel fala um negócio muito interessante nessa lição, que o mundo nosso é uma grande Jerusalém, onde, da mesma forma como eu já comentei, o povo lá criticando, ridicularizando tal, os acontecimentos, a gente está aqui também no nosso dia a dia, manda uma piadinha para um e tal, mas não tem um pensamento de educação, de transformação. Às vezes nós temos momentos, conforme nós estamos aqui hoje. Maravilha, né? Momentos de reflexão.
E aí, nesses momentos de reflexão, a gente fica avaliando. Eles tinham um projeto de vida, de pelo menos uma vez na vida ir para Jerusalém. Ela fazia um culto. A gente, algumas religiões, uma vez por ano, eu tenho que fazer uma missão, não é crítica, é só uma citação. Eu vou lá em Água Suja, eu vou lá em Aparecida. Não tem companheiros nossos de outras religiões que tem esse programa. E a gente tem um programa nosso também, de vir na Casa Espírita na segunda-feira. Tem. Mas nós temos a oportunidade de estar aqui, mas aí acontece o seguinte, que existem muitos Simãos sirineus à nossa volta. Qual que é a analogia que o Emmanuel faz nesse sentido? Ele faz a seguinte analogia. O Simão sirineu teve que pegar uma cruz e carregou a cruz por Jesus, fazendo um determinado sacrifício, que embora constrangido, não, você vai lá. E aí ele carregou a cruz por Jesus. Aí tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que lá no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E Allan Kardec faz uma referência muito interessante numa passagem de Jesus, que Jesus foi questionado como é que seria dar oportunidade para uns, para outros. Aí ele falou assim, o reino dos céus é como se fosse um Senhor que ele vai separar, eu estou falando com as minhas palavras, os que fizeram o bem para o lado direito e os que fizeram o mal para o lado esquerdo. Não tem uma historinha assim? Aí Jesus disse, então, quando vocês fizerem o bem por mim, eu vou colocar vocês lá para onde eu vou, do lado direito. Aí eu falei assim, mas quando nós vamos fazer o bem pelo Senhor? Só todas as vezes que fizerem. Aí Jesus fala assim, quando eu estava com frio, me agasalhaste, quando eu estava na prisão, foram me visitar. Mas quando nós fizemos isso, quando vocês fizeram por um desses pequeninos, fizeram por mim. E aí a gente descobrimos o que é carregar a cruz do Cristo por Cristo. Sirineu carregou a cruz de madeira. E a gente pode carregar uma cruz, entre aspas, de servir a Jesus, porque nós estamos fazendo por Ele. Percebe a comparação? Então, todas as vezes que nós estamos praticando o bem e vivenciando o amor de Jesus, nós estamos sendo, naquele momento, um Simão, o sirineu, que carregou a cruz de Jesus. Agora imagina o Simão sirineu, vamos imaginar, lá nas escrituras não fala detalhadamente, mas só para a imaginação, com roupa limpinha, preparado para ir no templo. Aí já pega uma cruz toda ensanguentada, suja a roupa de sangue de quem? De Jesus, que já tinha levado chibatada, suja a roupa, seguiu a procissão lá do sepultamento, da crucificação, e aí ele vai ficar, entrega a cruz lá para colocar Jesus, ele olha para ele assim, gente, eu estava com uma roupa branca para ir para o templo e agora já tinha até passado a hora, porque lá tinha as horas para ir para o templo.
E aí você, mas quem que é aquele que até agora não sei quem que é? Assim, aquilo lá é Jesus que eles estão crucificando. E aí, imagina ele, num primeiro momento, surpreso, às vezes até contrariado, e pensar o seguinte: gente, eu carreguei a cruz de que Jesus ia ser crucificado. Já imaginaram um pensamento desse? A honra de ter carregado a cruz do Cristo? Já imaginaram isso? E aí é onde nós estamos fazendo analogia, quando Jesus fala o seguinte: quando ajudaste um dos pequeninos, estão ajudando a mim. Já imaginaram a honra de ajudar uma pessoa? Entenderam a analogia do Simão Sirineu, tendo aquele pensamento de: gente, eu carreguei a cruz do Cristo. E a gente pensar assim: gente, eu estou tendo a oportunidade de pegar uma cruzinha simbólicazinha e ajudar alguém necessitado, por Cristo. Entenderam o raciocínio? Então, Emmanuel, ele vai caminhando para o ensinamento dessa lição com o seguinte pensamento: se a gente apenas acredita em Jesus, mas não trabalha, não se transforma para o bem, não serve com todas as dificuldades que tem de servir, nós podemos amar Jesus lá, pendurado na parede, no quadro, mas nós ainda não somos um servidor. Entenderam o raciocínio? Aí temos o seguinte convite. Lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que chama, o capítulo 17 é Sede Perfeitos. E nesse capítulo Sede Perfeitos, ele começa dizendo a seguinte passagem, que foi registrada por Mateus: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Aí fala assim: gente, tem que fazer isso mesmo? Amar os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por quê? Se somente amardes os que vos amam, se a gente amar só aquele que ama a gente, que recompensa terei nisso? Os maldosos também amam os que amam eles. Entenderam o raciocínio? Então, nesse capítulo aqui do Sede Perfeitos, tem também uma descrição do homem de bem. A gente lê lá e fala assim: gente, mas eu estou muito longe de ser isso, viu? Mas aí Allan Kardec, lá no item 4 desse capítulo 17, já tem que conhecer, mas qual que é a característica do bom espírito? Como é que nós vamos reconhecer o bom espírito? Aí ele fala o seguinte: aquele que se esforça pela sua transformação moral e pratica o bem. Já
deu a receita para nós. Nós não somos perfeitos, mas nos esforçando para a nossa transformação moral. E que jeito que a gente vai se esforçar? A gente vai eliminar as nossas arestas nos relacionando, batendo os bicos. Aí, nesse dia a dia nosso dos relacionamentos, nós fazemos uma boa ação aqui, tentamos entender uma compreensão ali, e aí, nesse dia a dia da prática do bem, nós vamos nos transformando numa pessoa de bem. Percebem isso? E aí nós vamos voltar lá na questão que eu comentei com vocês, quando Kardec perguntou como que o espírito se aperfeiçoa ou progride? Através das reencarnações. Por quê? Tem a oportunidade de reencontrar os inimigos do passado, seja através de entes queridos que voltam e a gente não combina, e seja através de um chefe rigorosíssimo. Ou seja, tem muitas circunstâncias que a gente é colocar na prova, seja no relacionamento familiar, seja no relacionamento do dia a dia. E aí, gente, fica um convite para todos nós, porque esse convite vale para mim, a gente não é perfeito. Não deixemos as reflexões das nossas transformações, que eu tenho certeza, enquanto a gente está falando aqui, vem uma sugestão, eu vou fazer tal coisa, eu vou melhorar tal coisa, eu vou fazer tal coisa, cada vez mais tem um projetinho. Não deixemos esses projetinhos da porta para cá, depois que a gente saiu e ia para a vida normal. Por quê? Nós temos que levar alguma coisinha daqui, seja das letras maravilhosas, da canção, da música, daquele relaxamento que foi proporcionado para nós, seja através de alguma reflexão que a gente está fazendo aqui, mas, ou seja, vamos colocar em prática no nosso dia a dia. Porque quando a gente perguntar assim, Senhor, por que eu estou do lado esquerdo? Lembra da história, né, dos bons vão ficar do lado direito? Mas toda vez que chegou lá, bateu na sua porta pedindo o caminho, você falou assim, não tem isso agora não. Você recusou. O outro parente te falou um negócio, você virou inimigo. O outro tem uma outra ideologia, você não conversa mais com ele. Ou seja, todas as oportunidades que eu te dei, você não aproveitou. E aí você quer ficar de lado direito, que ainda quer sentar na janelinha, conforme o pessoal brinca, né? Então, aí fica esse convite para nós. Nós estamos aqui para conviver. E o conviver é uma condição necessária para a prática da caridade. Assim, Fausto, eu não sei por que tem essa condição necessária da caridade, tem que conviver. É porque convivendo, a gente já vai exercitar a caridade em 3 etapas. A primeira etapa é só ajudar. Me ajuda aqui, eu vou lá e ajudo. Ajudei, vou embora. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é o entender. Entender o lado do outro. Entender a impossibilidade do outro de fazer conforme a gente acha que deveria ser feito. Entender. E a terceira etapa é servir. E eu vou fazer uma pergunta para a gente poder finalizar. Quando a gente vem aqui com essa esperança de receber um auxílio, todos nós já estamos sendo auxiliados, desde o momento que a gente optou por estar aqui, nós já estamos sendo auxiliados. Vou fazer uma pergunta. O
Os bons espíritos estão nos questionando: ah, você não fez isso hoje, mas você não fez aquilo hoje. Ou eles estão aqui tentando nos servir? O que vocês acham? Entenderam a pergunta? Porque se eles forem julgar, estão perdendo a oportunidade de servir, e a gente vai sair aqui sem aproveitar essa energia maravilhosa. Perceberam? Então, o plano espiritual já está nos servindo, por quê? Andando no caminho oposto. Já entendem as nossas limitações e se propuseram a auxiliar. Em nome de quem? De Cristo. Eles não estão trabalhando para eles, estão trabalhando para Cristo. Ok? Gostaram da reflexão? Maravilha. Então, que a gente possa, né, vamos dizer assim, despir das nossas escudos de conflitos. Vamos entender o outro. Vamos abraçar aquele que a gente tem a oportunidade de abraçar enquanto está aqui, e às vezes estamos perdendo essa oportunidade, seja um parente ingrato, um pai, uma mãe ingrata, sei lá, seja um irmão. Aproveitar enquanto está aqui. Que maravilha! É uma energia maravilhosa esse entendimento, essa aproximação. E quando a gente consegue essa aproximação, é como se a gente tirasse uma mochila de pedra das costas. A gente fala assim: ai, gente, mas fazer as pazes é bom demais. Bom demais da conta. Então, que Jesus nos ampare a todos, agradeça a oportunidade e que nós tenhamos essa jornada no caminho de servir. Nós estamos aqui para servir. Dentro desse servir, nós vamos aprender, nós vamos cair, nós vamos levar tombos, né? Mas que a gente tenha esse projeto de servir, enquanto nós estamos aqui. Que Jesus nos ampare. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada.